Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula, dessa vez a semana 13, né? Ó como o tempo passa. Já estamos na nossa semana 13 de aulas remotas. Muito bem. Bem, a última aula eu tinha mandado uma atividade para vocês, né? Sobre endereçamento IP, IPv4, máscara de subrede. Eu expliquei como é que funcionava a máscara de subrede e eu mandei esse exercício aqui para vocês, né? Esse exercício aqui para calcular o número de subredes possíveis, o número de hosts possíveis. Na verdade, eu já tinha calculado para vocês, né? Iniciei o exercício até nessa parte aqui. A partir daqui era para vocês fazerem, né? Então, nós vamos a partir daqui, ó. Eu mandei esse arquivo aqui para vocês, só que sem querer eu acabei mandando outras informações nas outras páginas, né? Vocês notaram, né? Na verdade, estava preparando o exercício para vocês e aqueles outros endereços IPs que estão nas outras páginas, outras tabelas, eu ia passar como atividade para a próxima aula, para essa aula, né? Mas acabei mandando para vocês já resolvido, não tem problema. Nós vamos lá dar uma olhadinha neles e eu vou passar depois outra atividade com outro exercício que não seja aqueles. Aqueles lá vão servir também de modelo, de exemplo, para a gente fixar bem essa parte de endereço IP e máscara de subrede, que não é a máscara padrão, né? É uma máscara de subrede já composta. Então aqui eu pedi para vocês continuarem, né, a fazer aquela sequência de números em binário. Por que em binário? Porque a nossa máscara aqui ela está dividida aqui no meio do octeto, né? Então quando a gente converte de binário para decimal, vai dar um número em decimal, apesar de em binário estar dividido cada bit aqui, na verdade, né? Então ele vai dar um número aqui. Então aqui a gente consegue ver a faixa da primeira subrede, da segunda subrede. Então, por exemplo, na primeira subrede, o endereço IP que identifica a primeira subrede é 192.168.0.0. O primeiro endereço IP válido, o primeiro host, termina com 1, 192.168.0.1. Aí eu posso usar o 2, o 3, o 4, até o endereço 92.168.0.30, que é o último host válido para essa subrede. Porque o último endereço realmente ele é reservado para broadcast, quando é necessário uma comunicação para toda aquela rede ou para toda aquela subrede. Então, o primeiro e o último sempre são reservados numa rede ou numa subrede. E aí o próximo continua, né? O endereço IP que identifica a subrede 2, dessa vez, que é a 32, vai de 33 a 62 e finaliza no 63, que é o endereço reservado para broadcast. E assim vai a sequência. Então espero que todos tenham feito lá a atividade, né? Vamos girar um pouquinho aqui nossa tabela. Aqui eu tinha uma outra tabela que eu tinha deixado em branco para vocês, né? Na verdade aqui eu não tinha pedido para vocês preencherem, mas agora já explicando por que tem essa tabela aqui. Nada mais é do que uma tabela para ficar mais resumido o que já foi feito aqui. Então pode ver aqui, ó, aqui o endereço IP da primeira subrede, 013031. Então nessa tabela aqui, numa linha já mostra tudo aquilo, ó. Então a primeira subrede termina com 0, o primeiro host termina com 1, o último host com 30 e o broadcast com 31. Então da primeira subrede, essa linha que identifica cada item, né? Subrede, host, primeiro, né? Host, último host e broadcast. E na segunda subrede, 32, 33, 62, 63. É o que está aqui, ó. 32, 33, 62, 63. E assim por diante. É só um passar limpo, na verdade. O dia que eu der, mais para frente, eu vou passar algumas atividades para vocês, que eu vou pedir só essa tabela aqui, ó, preenchida. Então isso aqui, essa sequência, é só para a gente ter uma forma mais didática de fazer passo a passo. Vocês podem sempre utilizar ela para fazer o passo a passo, para não errar. Só que daí, mais para frente, em outros exercícios, eu vou pedir para vocês, me preenchem essa tabela. Aí fica mais fácil para eu corrigir, para visualizar, fica bem mais fácil. Então aqui já está a resposta então dessa atividade que vocês já tinham postado, né? Até o final. Ó. No final acaba sendo o que? 255, ó. Broadcast 255, né? E até a oitava subrede, que esse endereço IP com essa máscara, ela pode ter até 8 subredes, conforme a gente calculou aqui, né? 8 subredes. 30 hosts para cada subrede dessa. Muito bem, vamos girar aqui um pouquinho mais para baixo.
Aí esse aqui é o que tinha já ainda no arquivo, né? Na verdade é um outro endereço IP, então seria um outro exercício, que é barra 24. Né? Já explicando ele então aqui, já que eu não passei como atividade, mas serve como modelo, né? Esse endereço IP esse aqui pode confundir um pouquinho, né? Porque o endereço IP 172, qual é a máscara dele? A máscara dele é 255.255.00. A máscara original, a máscara padrão. Só que aqui eu botei barra 24. Então, na verdade, é mais um 255 aqui. Então isso pode confundir às vezes o pessoal, né? Mas a máscara não é 255, 255? Sim, a máscara padrão. Mas como eu botei barra 24 e não barra 16, a máscara está alterada. Então, na verdade, ao invés de pegar e dividir no meio do octeto, a divisão está sendo aqui, ó, entre um octeto e outro. É isso que acontece. Então, a máscara padrão seria a divisão aqui assim, né? O vermelho seria aqui. Aqui já não. Aqui está acontecendo o quê? A divisão é entre o penúltimo e o último octeto. É aqui a divisão. Então, na verdade, 172.25 é o endereço de rede. Esse terceiro octeto, que é representado por 0, é o endereço de subrede, é o octeto inteirinho, e o último octeto inteirinho é para host. Então, na verdade, a lógica é a mesma, a única coisa é que eu vou usar octetos inteiros. Né? Então, aqui, ó, eu coloco tudo zero para começar, né? Ou seja, subrede, a primeira subrede é a subrede 0. Então, é 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E qual é o primeiro host dessa primeira subrede? Tudo 0, ó, aí é ponto 0, né? Convertendo binário para decimal, dá ponto 0. E o próximo possível, que seria o primeiro host válido, né? É tudo 0, 1. Então, olha só, o endereço IP fica 172.25, subrede 0 e host 1. E o último dessa subrede 0 é tudo 1, 0. Né? Então, a subrede 0 e o último, ou penúltimo, na verdade, né? Mas é o último host válido, é o 254, porque tudo 1, 0 de binário para decimal, convertendo dá 254. E o último mesmo, que seria o broadcast, ainda na subrede 0, é tudo 1, o que fica 255. Então, 172.25, subrede 0 e o host 255. Na verdade, isso aqui até fica mais fácil, porque vai se repetir aqui. Ó. O próximo vai ser também 0, 1, 254, 255. E assim por diante. Só vai mudar o terceiro octeto, que aqui é subrede 0. Aqui já é subrede 1. E assim por diante. Não precisa calcular, né? É só seguir a sequência lógica. Não precisa muita matemática, que é simples a matemática. Aqui é calcular o número de subredes possíveis, né? Então aqui no caso, subredes é esse octeto aqui, né? Esse aqui, ó. Esse octeto todo aqui. Né? Minha bola está meio torta aqui, mas tudo bem. Então esse octeto aqui, esse terceiro octeto, é a subrede. Então eu faço 2 na 8, porque eu tenho 8 bits, para saber quantas combinações possíveis eu posso ter de subredes. Então 2 na 8 dá 256. Eu posso ter 256 subredes. Dá uma montanha de subrede, né? Se a gente fosse preencher a nossa tabela toda aqui, ia ser muita coisa. Então aqui o que eu fiz? Eu pedi somente até a sexta subrede e mais a penúltima e a última subrede, para não ser fazer toda a lista que ficaria gigante, né? Então aqui nessa tabela, passando a limpo, como é que ficaria? Ao invés de botar só o 0 aqui, ó, porque eu quero botar subrede e host, né? No outro exercício, no exercício anterior, subrede e host era no mesmo octeto. Aqui não, aqui subrede está no octeto e host está no outro octeto. Então por isso que eu botar esse primeiro 0 é a subrede. Esse segundo 0 aqui é a parte do host, né? Então na primeira subrede, então é 0 ponto, 0 ponto, né? Aqui também poderia botar 0, aqui não botei, né? 0 ponto, né? 0 ponto. Então fica a subrede 0. O primeiro é 0 para identificar a subrede. O primeiro é 1, que é o primeiro host. O último host 254. E o broadcast, que é o último endereço IP reservado para broadcast, é o 255. E assim vai se repetindo. Né? Aqui poderia, que eu não coloquei um ponto, né? O certo seria botar tudo, um ponto, né? Para ficar bonitinho. Porque lá botei
um ponto também, aqui também teria que ter, né? Mas já se sabe aqui que opa, esse aqui é 2, né? Já se sabe que lá é a subrede 0, subrede 1, subrede 2, né? Então, para ficar completo, teria que colocar certinho aqui, né? Para não ter erro, né? Para não confundir. Mas se eu colocar só 0, 1, 2, 5, 4, 0, 1, 2, 5, 4, 0, 1, 2, 5, 4, sem esse terceiro octeto, até estaria correto também, né? Porque está dividido aqui, né? Primeira subrede, segunda subrede, terceira. Então, dá para identificar. É só para ficar mais didático mesmo, né? Colocando o terceiro octeto. E aqui o que tem aqui também, ó, uma tabelinha que eu não tinha explicado, né? Mas isso aqui é uma tabela que, na verdade, é dessa forma que a pilha de TCP/IP, ou a pilha de protocolos de rede do sistema operacional, identifica se o endereço IP é desta máquina ou não. Identifica qual é o endereço IP da rede. Qual endereço IP identifica a rede? Então, essa matemática que ele faz. Ó. Ele pega a máscara de subrede, é tudo em binário que ele vai fazer, né? Ele pega a máscara de subrede. Qual é a máscara de subrede? Aqui está tudo 1, tudo 1, tudo 1, 0. É exatamente esse aqui, ó. 255, 255, 255, 0. 255 se eu converto para binário, tudo 1, né? Então, coloca aqui tudo 1. Qual é o IP em binário? O IP nosso é esse aqui, né? 172.25.00. 172.25. 172 em binário dá isso aqui, ó. 25 dá esse número aqui. 0 dá tudo 0, 0 dá tudo 0. Aí ele vai fazer uma conta aqui, né? E como é que fica o IP em binário? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar esse primeiro 1 aqui e vai multiplicar por esse primeiro 1 do endereço IP. A máscara vezes o endereço IP. Quanto é que é 1 vezes 1? 1 vezes 1, ó, dá 1 aqui, ó. Né? Aí, beleza. O próximo, 1 vezes 0. 1 vezes 0 dá quanto? 1 vezes 0, 0. O próximo, 1 vezes 1, ó, deu 1 aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 e assim por diante. Aqui no fim deu 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Né? É tudo multiplicado por 1. Ou seja, vai dar o mesmo número aqui nesse caso. Né? Aqui também, e aqui 0. No final vai dar esse IP aqui, convertendo esse IP aqui em decimal vai dar 172.25.00. Ou seja, o sistema operacional vai chegar à conclusão que 172.25.00 é o endereço de rede. É o endereço de rede. Certo? Ou o endereço de subrede. É esse que ele vai usar para identificar aquela rede ou aquela subrede. É a matemática que é feita. Né? É a multiplicação dos binários. Né? Certo? Vamos rolar aqui para baixo. Ó, esse aqui é um outro exercício que eu ia passar, né? Mas como foi o arquivo com essa atividade já feita para vocês, então é um outro modelo para nós. 192.10.10.0/26. A lógica é a mesma sequência lógica, só muda o endereço IP e a máscara. Qual é a máscara original do 92.10.10.0? 192 é classe C. Classe C, qual é a divisão? Seria aqui, né? 255, 255, 255, 0 seria, né? Mas aqui não, seria barra 24. Eu botei barra 26. Barra 26 quer dizer que ele vai avançar 2 bits para frente. Olha aqui. 2 bits para frente. Então 24, 25, 26. Esses 2 bits aqui, então, você já sabe, agora está num octeto só, né? Não está dividido em 2 octetos. Subrede está nos primeiros 2 bits do último octeto e o resto dos bits nesse último octeto fica para host. Então, os 2 primeiros bits aqui fica 00000000 para a primeira subrede, para poder calcular. Depois o host, tudo 0, tudo 01, tudo 10, tudo 1. E aí a gente converte esse bloco aqui, né? Cada linha dessa a gente converte de binário para decimal, vai dar 0, vai dar 1, vai dar 62, 63. E assim por diante. E assim vamos calculando. Até chegar, no caso aqui, ó, eu coloquei a tabelinha aqui, eu pedi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta subrede. Mesmo porque, calculando aqui quantas subredes são possíveis, como nós temos só 2 bitzinhos aqui para subrede, 2 na 2 dá 4. Eu só posso ter 4 subredes nesse modelo, nesse exemplo aqui. Só 4 subredes. Então eu pedi para essa tabela aqui para preencher, né?
E o número de host, quantos hosts eu posso ter por cada subrede? 2 na 6 menos 2, que vai dar 62. Então aqui foi feito até o 127, né? Então foi colocado aqui, né? 0, 1, 6, 2, 63, 64, 65, 1, 2, 6, 1, 2, 7, como está aqui. Se eu continuasse, eu ia pegar ainda os números 128, 129, 190, 191. E aí a última subrede seria 192, 193, 254 e finaliza com 255, porque fica tudo 1 naquele octeto, né? Certo, pessoal? Aqui, ó. E aqui fazendo o mesmo cálculo, né, da máscara de subrede multiplicando pelo endereço IP, para saber qual o endereço IP que identifica a rede. Então, fazendo aquele mesmo cálculo, vai dar 190, 190? Opa, que está errado aqui, ó. Tem um errozinho aqui. É 192 aqui. 192, deixa eu ver se o resto está 10, 10, 0, isso. Vai dar 192, 10, 10, 0, né, que é o endereço IP que identifica a rede e a subrede, né, desse exemplo aqui, certo? Agora eu vou passar então um outro exercício para vocês, uma outra atividade também para vocês postarem lá no SIGA. Eu vou postar depois ali no SIGA já para vocês terem esse outro arquivo. Vou mostrar aqui. Ó, que é esse aqui, ó, atividade 10. Vocês vão fazer o quê? Vão calcular o número de subreds e vão calcular os hosts. Quantos hosts são possíveis por cada subrede que vocês calcularem aqui. Mas qual é o endereço IP? Esse daqui, ó, 10.000/24. Essa é a máscara. Então vocês vão calcular aqui, vão colocar o endereço IP, vão colocar a máscara, que é /24, mas vão colocar aqui naquela outra notação, né? E vão usar essa barra aqui vermelha, né? Onde é que vocês vão colocar? Ah, vão colocar aqui ou lá, não sei, ó. Vocês vão colocar no local que vocês acham certo, para poder fazer a divisão do binário ou dos octetos, que vai ser a parte de rede, parte de subrede e parte de host. Vocês vão usar e vão colocar no lugarzinho certo que vocês acham que vai ser aqui, né? Vão preencher aqui toda a tabela, né? E no final vocês vão calcular essas subredes aqui, ó. Quantas subredes? Bem, aqui eu já falei estou falando aqui já quantas subredes a gente pode ter, ó. Nesse modelo aqui a gente pode ter até 65.536 subredes. Fica tranquilo que eu não vou pedir para vocês calcular tudo, né? É só até a oitava e aí vocês saltam direto para a penúltima e para a última subrede, né? Para calcular. E no final vocês preenchem essa tabela aqui. Agora vocês vão transferir daí. O que vocês fizeram aqui, né, só para de forma mais didática, para entender o que está fazendo, vocês vão transferir os números para cá. A primeira, a segunda, até a oitava aqui, depois pula para a penúltima e última subrede. É uma forma de eu corrigir mais rapidamente também aqui, certo? E dessa vez também vocês vão calcular a máscara. Através da máscara e através do endereço IP, vão calcular em binário aqui e descobrir qual é o endereço IP que identifica a rede ou a subrede desse modelo, dessa atividade 10. Ok, pessoal? Então, boa atividade a todos e um grande abraço.